Então, pessoal, o conceito de lista, a lista nada mais é do que uma variável unidimensional. Enquanto as variáveis comuns, por exemplo, recebem um valor, né? Temos aqui um exemplo da variável A, é uma variável que ela só pode ter um valor exclusivo. Digamos que eu quisesse saber a média de idade de uma turma. Eu posso fazer isso sem ter uma variável do tipo unidimensional. Eu posso fazer isso com uma variável simples. Por exemplo, vamos calcular a média de idade de uma turma de 5 alunos. Então nós vamos pegar aqui, né, um for i em range 5. Deixa eu abrir um pouco mais minha tela aqui. E eu vou ter uma variável idade que vai receber uma entrada. Não vou usar ainda função, tá, galera? Daqui a pouquinho pode até usar. Para eu saber a média de uma turma, eu vou simplesmente acumular essa idade numa variável. Terminado de preencher as notas, eu vou exibir agora a média, que seria soma dividido por 5, né? Que eu estou fazendo aqui 5 alunos. A gente vai executar. 15, 16, 17 para ser... Ah, meu saco. Eu apertei Enter com espaço. 15... Não, já sei, eu desliguei meu numlock, na verdade. Aí estava entrando com direção. Pronto. Agora eu tenho aqui a minha média 17. Ok. Isso eu posso fazer facilmente usando aqui a nossa variável simples. Porém, se depois de calcular a média, eu quisesse saber quantos alunos têm idade acima da média, eu não consigo mais, porque eu já perdi aquelas 5 entradas ali. Aquelas 5 entradas agora, elas não me pertencem mais. O único valor que eu tenho é o 19, que foi a última idade informada. E isso me atrapalha, né, na hora de fazer alguma coisa desse tipo, de precisar, depois de calcular algo, voltar nas idades que eu digitei para procurar quantas pessoas têm idade abaixo da média, quantas pessoas têm idade acima da média e por aí vai. Então isso aqui não me facilita a vida. Uma lista, por sua vez, ela já é uma estrutura unidimensional que me permite, fazer alguma coisa desse tipo assim, ó. Isso daí é uma lista preenchida, já preenchida. Uma lista que tem 5 valores. Lembra do nosso amigo Len? Nosso amigo Len, ele vai falar o tamanho da nossa lista, ó. O tamanho da lista é 5, ou seja, ela tem 5 elementos dentro dela. Ok? Então, se o meu len me retorna o tamanho de uma lista, eu posso agora fazer a mesma coisa que eu fiz antes. For i em range, ao invés de eu colocar 5, colocar o tamanho da lista. O tamanho da lista não é 5 aqui? É a mesma coisa que eu colocar for i em range 5. O que ocorre? Ocorre que desta forma, len de L não tem esses dois negócios aqui. Fecha 1. O que ocorre é que se eu usar len de L, o meu for sempre será do tamanho da lista. Não importa se a lista tem 3, 5, 100 elementos. Meu len de L vai retornar o tamanho da lista direitinho. E aí, o meu soma agora recebe ele mesmo, mais L de I. E no final, eu posso colocar a minha média, soma dividido por len de L, ou seja, o tamanho da minha lista. E tá lá, 17, do mesmo jeito que eu fiz antes. E agora,
eu posso fazer aqui um contador para contar quantas pessoas têm idade acima da média. No nosso caso, a gente já sabe que são 2, né? Eu crio uma variável média para isso. E aí, for i em range L, eu passo a percorrer a minha lista, procurando quantas pessoas estão acima da média. Então, if L de i, ou seja, se a idade da pessoa for maior que a média, o meu contador vai ser acionado. Terminei, print conte. Aí nós já sabemos que são 2 pessoas que têm idade acima da média. Faltou o meu return 0 aqui. Faltou o quê? If name igual main, que vocês já são prog 2. Olha lá, 17 e 2 tem que sair. Beleza, muito bom. Bom perguntar, Camila, isso aí. Você não entendeu daqui para baixo isso aqui? Esse pedaço que eu estou grifando aí? Tá bom, vamos fazer tudo de novo, não tem problema. O que eu quero é que, é sempre o que eu falo, quando termina a aula, nós temos que sair com uma quantidade, uma compreensão de olhar o código e entender o que esse código está falando. Tá? Então, para mim é muito importante que vocês saiam daqui entendendo pelo menos parte do código. Vamos voltar para a explicação anterior. Se eu quisesse calcular a média de idade de uma turma de 5 pessoas, sem usar lista. Vou botar assim só para eu não me perder lá na hora que ele pede lá, para eu não ficar pagando pau. Soma, recebe soma, mais idade. E aí eu tenho uma variável soma, que ela tem que inicializar em 0, né? Ela é uma acumuladora. Print soma. E aí, dando exemplo das mesmas idades, 15, 16, 17, 18 e 19. São 5 idades diferentes, a gente já sabe só no olho que a média é 17. Porque é a média central ali. Como as idades sobem de 1 em 1, a média só pode ser ali no 17. Ah, muito bom. Na verdade, eu somei, mas não dividi por 5. Olha lá, média 17. Essa parte tem a ver com aquilo que nós já estudamos no semestre passado. Né? Comando de repetição, análise de grupo. Tivemos questões de prova sim, com idade, altura, peso, né? E agora, esse formato aqui, eu vou até copiar e deixar o códigozinho lá, no nosso arquivinho da aula de hoje. Esse código, ele não me permite agora, por exemplo, média recebe soma dividido por 5. Vou pegar esse código aqui para ficar mais próximo daquilo que nós vamos fazer em seguida. Com base nesse código, ou nesse formato de entrada de dados, eu consigo saber, digamos que eu tenho um universo aí de 1000 alunos, nós estamos fazendo com 5 para a gente não ter que ficar digitando eternamente aqui. Mas digamos que nós temos um universo de 1000 alunos da instituição. E aí agora eu quero saber quantos alunos têm idade acima da média da escola. Eu consigo fazer isso agora? Do jeitinho que esse programa está? Eu tenho como voltar nas 1000 idades que foram digitadas e ver quem está acima da média? Não. Não tem. Não dá mais. Porque eu já digitei, já passei por ali, já foi. Já era.
Entendeu? Morreu o Genésio. Não tem como. Agora, lista com as idades. Essa lista ela fica guardada. Essa lista paga. Então eu vou criar aqui uma lista. Vou chamar, em vez de chamar de L, eu vou chamar essa lista de idade. E ela vai ter 15, 16, 17, 18, 19, que foram as idades que nós testamos. Então, peraí. Wagner, seu áudio parou pra gente. Oi. Testando, tô de volta. Agora tá. Beleza. Qual foi a última coisa que vocês ouviram falar? Vocês não lembram do que ouviram eu falar por último? Não tem, Você muito falou bem. como o Genésio morreu, isso aí. Não, morreu o Genésio. Não tem. A última coisa que eu vi foi morreu o Genésio, foi foda. Então veja, eu não tenho como voltar nas idades anteriores, né? Para isso, eu posso usar um recurso de lista. Aqui eu estou criando uma lista com 5 idades. Né? As 5 idades que eu digitei. Eu falei anteriormente que a função len, ela retorna o tamanho. Se eu usar len de L aqui no range, ela vai me retornar o tamanho da lista. Essa lista tem 5 elementos. Então, o len de L é 5. Lembra quando nós usávamos o len para saber o tamanho de uma string? Quantas letras tinha um texto? A gente pode usar o len também para saber quantos elementos tem uma string. Perdão, uma lista. Só que agora é o seguinte, eu tenho a minha variável idade. Cada idade dessa aqui, igual acontece na string, ela tem um índice. 15 é o índice 0. 16 é o índice 1, 17 é o índice 2, 18 é o índice 3 e 19 é o índice 4. Lembra a string que tinha aqueles númerozinhos embaixo que a gente fazia lá, mostrava 0, 1, 2, 3? A lista é a mesma coisa. Para cada elemento da lista, temos um índice. Tá? Professor, Sim? no caso aí, então, se eu quiser selecionar só algumas idades, eu consigo por esse índice, certo? Exatamente. Sim, sim, sim. Então, até vamos mostrar aqui isso, que é legal mostrar. Print, idade de 3. A idade de 3 é 18, porque é 0, 1, 2, 3. Então vai ter que dar um print lá para mim em 18. Diferente de string, eu não consigo fazer aquele 2 pontinhos aqui dentro, aquele negócio, tá? Isso é outra história. Mas no caso, para colocar, sei lá, Martin falou que com vírgula, né? Colocava Isso? 3,5. Isso. Aí eu posso botar. Idade de 2, não tem problema. Ó, 18 e 17. Né? Saiu as duas idades que eu tenho ali. O índice funciona assim. Idade de 0 é a primeira idade, que é 15. Se eu colocar idade, abre chave, fecha chave, chave não, colchete, foi mal. Idade, abre colchete 0, fecha colchete, abre colchete 1, fecha colchete. Isso... Apareceria o 5 ou não? Não. Isso daqui funciona com string. Tá? Com string isso funciona. Se isso aqui fosse uma string, se o 15 fosse uma string, aí sim, vai aparecer o 5. Tá? Mas não é string, é um número. Beleza. O número em si ele não é indexado. Quem é indexado? Lista, string, matriz, biblioteca.
Tá? Dicionário, quer dizer, onde eu falei dicionário é biblioteca. Professor, Eu falei então biblioteca é dicionário. Hã? se eu quiser mais de um valor, eu tenho que colocar idade, abre colchetes, um índice, aí, vírgula, idade de novo, né? Eu não consigo Isso. colocar dentro do Você não colchete, consegue fazer a jogada, né? Você tá falando isso aqui. ou assim, ou com Não, vírgula também, não tem como, né? não, ele faz, mas só que não é o recomendável. Isso aqui você só vai fazer em Python, Ah, tá. tá? Não é o recomendável. Python tem essas falcatrua aqui. Python não é o melhor, melhor referência que nós temos, não. Mas dá para fazer. Lá na frente, quando você estiver programando, fazendo um programa de computador seu, né, para fins comerciais, aí você pode usar os macetes que você quiser para poder adiantar e aumentar a sua produtividade. Mas aqui a gente vai ser. Porque é o Pode seguinte. para funcionar de novo. Oi? Ai meu Deus. Tem mais coisa que não está funcionando, né? Você parou lá na frente, que eu ia fazer um programa de computador, aí morreu o áudio. O que eu estava dizendo é o seguinte: quando você estiver fazendo programa de computador comercial, aí você pode usar os macetes todos do Python. Porque o Python tem muita coisa. O Python ele tem versatilidade muito grande. Mas enquanto vocês estiverem programando academicamente, a gente vai ficar um pouco mais restrito. Tá? A gente não vai poder inventar, dar mole demais aqui não. Tem muita função de lista que vocês poderiam usar. Só que não vamos usar. Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo de caso. Então eu tenho aqui 5 idades. Agora eu vou voltar então, já vou mostrar o len funcionando aqui. O len de L ele vai me dizer o tamanho. Não existe L, né, gente? O nome da minha lista é idade. O len ele vai me retornar o tamanho da minha lista. Veja, mas ele conta os elementos. Não importa quantos elementos tem. Ou melhor, não importa o tamanho dos elementos. E sim quantos elementos estão separados por vírgula. Existe uma coisa, por exemplo, olha que loucura que é o Python. Existe uma coisa chamada vetor. O vetor é uma lista. Só que o vetor, ele é um tipo de lista mais radical. Ele só aceita que você coloque o mesmo tipo. Existe a declaração vetor de inteiro. Então, dentro do vetor só pode ter inteiro. Vetor de caractere. Dentro do vetor só pode ter texto. Vetor de real. Dentro do vetor só pode ter números reais. Aqui não. Aqui eu posso fazer um negócio assim, ó. Que ainda assim, ele é uma lista e vai ter um tamanho. Tá? Essa é a grande questão. A diferença de vetor para lista. Outra diferença de vetor para lista é que o vetor ele tem um tamanho definido. Ele tem um tamanho definido, o vetor. Então, se o meu vetor é tamanho 5, eu não posso ter 6 elementos nele. Essa é uma das questões. Já a lista não. A lista ela não tem tamanho definido e nem tipo definido. Você pode ir colocando dado nela enquanto você quiser. Tá? Então essa é a diferença básica de vetor para lista. Lista dentro do Python não tem tamanho definido e tampouco tipo definido. Você pode botar o que você quiser. O len, então, pode retornar um tamanho. Tanto de uma string, como de uma lista, de uma matriz. E isso é interessante, porque uma lista pode conter outra lista. O negócio é tão assim que uma lista pode conter outra lista.
E ainda assim vai ter um tamanho 3 aqui. Eu posso ter uma outra lista aqui, ó. Tá vendo? Eu posso ter isso aqui. Então eu tenho um elemento, 2 elementos, porque essa lista inteira conta como 1. 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Então quando eu der o meu play aqui, vai sair 5 do mesmo jeito. Uma lista pode conter outra lista. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais à frente, quando a gente entrar num conceito chamado de matrizes. Mas vamos lá. Até aqui, uma lista é uma variável unidimensional. Ela tem um tamanho só, tá vendo? Porém, ela pode englobar diversos valores. Eu quero saber se vocês estão entendendo isso. Sim, sim. Professor, no caso, tem como colocar 2 elementos no mesmo índice? 2 elementos no mesmo índice, só se for uma lista dentro da lista. Ah, tá. Que vamos supor, idade, aí recebe lá o nome da pessoa e a idade. Aí, no caso, não teria como colocar, né? Você quer o quê? Repete pra mim. Acho que a sua ideia é boa. É, tipo assim, a pessoa vai digitar o nome dela e a idade dela. Sim, Tem dá como... para fazer. Dá para fazer assim. Dá para fazer, mas a gente não vê isso agora, tá? Esse tipo de formato ele vai ser melhor quando a gente usar dicionário. Dicionário vai ser melhor para esse tipo de coisa. Porém, eu poderia ter assim, ó. Eu crio uma variável, uma matriz, só para conter os nomes. Não tem problema. Por quê? Se o nome da pessoa é a idade dela é 15. Porque estão no mesmo índice. Então eu posso preencher nome, idade, sexo, altura. Posso ter várias listas. Sempre que for o índice 0, a pessoa do nome do índice 0 é a mesma pessoa que tem idade no 0, altura no 0, sexo no 0. Porque elas vão entrar juntas. Você pedir nome, idade, sexo, altura, peso. Vai estar tudo no índice 0. Quando for a próxima pessoa, nome, aí já é índice 1. Tá? Então, como é que eu posso falar? Mais para frente a gente vai ter a necessidade de fazer desse jeito que eu estou exemplificando aqui. Ainda mais quando for análise de grupo. O importante é você saber que eu vou preenchendo cada índice de uma vez só. Eu faço um programa que lê o nome, o sexo, a idade, a altura e o peso de um grupo de pessoas. Então eu vou lá, nome, sexo, idade, altura, peso, tudo isso está no índice 0. Próxima pessoa, índice 1. Próxima pessoa, índice 2. Então sempre que eu estiver no mesmo índice, os dados vão ser daquela pessoa. Isso aqui é meio viajante ainda, mas vocês vão chegar para entender isso. A princípio eu quero saber se vocês entendem isso. Que isso aqui é uma lista. E que essa lista contém 5 valores. Deu para entender pelo menos até aí? Beleza. Vamos sentar o pau aqui agora então. Como eu já sei que len de idade me dá o tamanho da idade, o tamanho da lista, eu vou fazer o seguinte, ó, for i em range len de idade, tamanho da idade, que é 5. Aí primeiro eu vou fazer o seguinte, antes mesmo de somar, vamos fazer um fprint aqui, só para a gente ter idade de i é igual idade de i. Beleza. Ok, eu vou mostrar para vocês o que está dentro de cada índice. Opa.
Acho que faltou fechar aspas aqui, né? Isso, faltou fechar aspas aqui. Pronto. Tá lá. Idade de 0 tem 15. Idade de 1 tem 16. Idade de 2 tem 17. E por aí vai. Tá? Por aí vai. Então eu estou mostrando aqui o conteúdo da lista idade usando o F-string aqui, que é o print de saída mais bonitinho que a gente viu ontem, a gente viu semestre passado, no finalzinho de semestre a gente viu isso aqui. Então, para cada índice eu tenho uma idade. E aí eu posso fazer a minha variável soma, então, receber soma mais idade de i. Aproveitando que o print ainda está aqui, ó, e ela vai pegar soma, recebe soma mais idade de 0. Depois mais idade de 1, idade de 2, idade de 3, idade de 4. Ela vai somar esses 5 valores e vai encontrar para mim o valor 85, que é a soma desses caras aqui. Né? A soma desses caras tudo aqui vai dar 85. Eu vou percorrer a minha lista de idade, capturar cada valor desse e acumular em soma. É isso que está sendo feito aqui nessa linha. No final, quando eu saio da repetição, eu posso calcular a média, que é a soma dividido por 5. Mas pode ser que minha lista seja maior, seja menor. Então, sempre o tamanho da lista, porque aí minha média vai estar garantida. E aí eu imprimo a média. 17. Show de bola. Eu acumulei todas as idades da lista. E agora eu calculei a média pela soma da lista dividida pelo tamanho da lista. Lá Camila digitando. Isso, I é o índice. I é o índice da minha lista. Por quê? Vamos tirar aqui, ó. Vamos tirar isso aqui, temporariamente. Dar um comentário aqui. Em vez de eu imprimir alguma coisa de idade, eu vou imprimir I. Ó, quem são os Is? O que está falando? Name, média. Ah, sim. Esqueci de comentar isso aqui. Quem são os Is? 0, 1, 2, 3, 4. Os valores que I assume dentro desse intervalo, esse intervalo é 5. É a mesma coisa que eu botar de 0 a 5. De 0 a 5 eu tenho que lembrar o quê? Intervalo fechado no 0, aberto no 5. Então, de 0 a 5, os meus índices são 0, 1, 2, 3, 4. Ora, se eu olhar aqui, a minha listinha aqui em cima, ó, 0, 1, 2, 3, 4. São os índices da minha lista, né? Concorda? Então, quando eu faço isso daqui agora, ó, idade de I, eu estou percorrendo I de 0, I de 1, I de 2, I de 3 e I de 4. Então, ao invés de agora eu imprimir o índice I, eu estou imprimindo o conteúdo da lista idade no índice I. Tá? Eu estou imprimindo idade no índice de I. O meu índice I não vai variar de 0 até 4? Então eu estou imprimindo idade de 0, idade de 1, idade de 2, idade de 3, idade de 4. Capite? Camila? Ok. Então vamos lá, agora vamos voltar para o nosso amiguinho aqui. Vamos apagar os carinha, tirar o comentário, tá? E aí eu posso até dar um print aqui em soma, só para você ver. E aqui eu vou botar um F-string aqui, só para ficar bonitinho. Média igual média.
Só para ficar bonitinho. E tudo que não tiver antes disso aqui vai ser a soma dos valores. Ó. 0 mais 15, 15. 15 mais 16, 31. 31 mais 17, 48. 48 mais 18, 66. 66 mais 19, 85. 85 dividido por 5, 17. Então aqui eu estou só mostrando a evolução da soma, para provar que eu estou somando cada valor da minha lista um após o outro. Isso aqui eu não preciso exibir, porque eu tenho que confiar que isso está acontecendo aqui. Se estiver dando algum erro, você tem que repensar essa saída, ou melhor, a entrada, a forma de soma. Aí você pode dar um print para ver o que está acontecendo. Então aqui agora eu tenho só isso aqui, ó, média 17. Qual é a questão agora? É que de posse das idades, eu consigo agora saber quantos alunos têm idade acima da média. É só eu percorrer a lista de novo. Ó. Isso aqui percorre a lista. Isso aqui vai fazer com que eu passe todas as idades que tem na minha lista. E quando eu encontrar uma idade que seja maior que a média, eu vou contar. Para isso eu tenho que ter uma variável conte lá em cima, zerada, né? Encontrei uma idade acima da média, eu somo. Não encontrei, eu passo direto. E no final, eu posso exibir alunos com idade acima da média. Que vai ser o meu conte aqui dentro. Deixa eu puxar o meu retorno para cima e executar. Ó, alunos com idade acima da média, 2. Porque aqui ele vai percorrer, ó. Idade de 0, 15. 15 é maior que média? Não. 16 é maior que a média? Não. 17 é maior que a média? Não. 18 é maior que a média? Sim. Agora conte vale 1. 19 é maior que a média? Sim. Conte vale 2. Acabou minha idade, saí fora, mostrei quantas vezes eu contei. Essa é a grande jogadinha aí de eu poder ter a lista. Eu posso ir na lista agora quantas vezes eu quiser para fazer o que eu quiser. Peraí, Pedro, aí é melhor na aula de quarta, para a gente não misturar os conteúdos, tá? Eu até coloquei hoje lá na sala, tinha colocado, mas eu tinha colocado no formato PAI. Aí hoje eu troquei para formato PDF a lista de programinhas que a gente fez na última aula. E lá tem a solução da LVP 4. Se eu não me engano, salvo engano, eu também não vou lembrar de todos os exercícios, né, gente? Mas salvo engano, a LVP 5 depende da 4. A LVP 5 é para receber o número e mostrar o contrário dele. Isso. A LVP 4 ajuda a resolver a LVP 5. Tá? Ajuda. Por quê? Para eu mostrar o contrário de um número, a primeira coisa que eu tenho que saber é o tamanho desse número. Sabendo o tamanho desse número, eu sei a última potência que eu tenho que multiplicar. Então, lembrem-se sempre, o número 123, ele é o quê? Ele é 3 que multiplica 10 elevado a 0, mais 2 que multiplica 10 elevado a 1, mais 1 que multiplica 10 elevado a 2. Então, 10 elevado a 0, 1. 3 vezes 1, 3. 2 que multiplica 10 elevado a 1. 10 elevado a 1, 10. 2 vezes 10, 20. E 1 que multiplica 10 elevado a 2. 10 ao 2 é 100. 1 vezes 100, 100. 100 mais 20 mais 3, 123. Então, aí o que eu tenho que fazer quando eu quero inverter o número? Eu vou de trás para frente e multiplico pela potência.
Se o meu 1 está multiplicando 10 elevado ao quadrado, agora quem vai multiplicar 10 elevado ao quadrado é o meu 3. Vai de trás para frente, que aí eu vou ter 3 vezes 100, 300. O 2 que está no meio vai ser a mesma coisa. 2 vezes 10, 20. E o 1 que antes multiplicava os 10 ao quadrado vai multiplicar 10 elevado a 0. Dá 1. 1 vezes 1, 1. 300 mais 20 mais 1, 321. O inverso de 123. Então, eu tenho que saber fazer isso daí, uma lógica para resolver isso. Professor, Fala, João, tá pegando aí. a demora é que eu tive que levar meu irmão pra escola, aí deu treta porque não tava querendo carregar o conferência, mas por pergunta, por que você tá dando aula pela conferência? Oi? Por que você tá dando aula pela conferência? Porque nas segundas-feiras, de 15 em 15 dias, a gente tem um encontro síncrono. É, sério? Sério. Nossa, eu nem lembrava disso mais. Pois é. Achei que era só presencial. Não, presencial toda quarta. Toda quarta presencial. Eu nem lembrava mais, eu assustei. O João perguntou lá no grupo, eu falei, gente, tem aula agora, eu nem sabia. Mudou o horário, na verdade, né? Era 16 e pouco, né? Nossa aula, 17, nem sei. E caiu para as 3. Mas você trocou de horário com o Sudré. Isso. Ninguém. E aí, a nossa, só para vocês marcarem então, nossa aula síncrona de 15 em 15 dias. Beleza? A próxima eu vou avisar. Por quê? Porque nós não sabemos se segunda-feira que vem vai ser dia letivo. Se não for letivo, aí eu não vou dar aula para IoT. Aí eu vou ter que jogar a aula de IoT para o dia 8 e a de vocês para o dia 15. Tá? Porque se tiver aula de IoT segunda-feira, eu puder dar aula para eles online, a aula de vocês é dia 8. Se não, dia 15. Entendeu? Nossa, eu acho que a metade da turma não tava sabendo. Alguém tá com o microfone aberto, o fone aberto, tudo aberto aí. Tá fazendo eco. Microfone é nessa quinta? Ou microfone é quando o feriado? Nessa quinta ou quinta? Não, feriado, se tiver... O feriado é terça. O feriado de fato é terça. Né? Amanhã ou terça que vem? Não, terça semana que vem. Cara, o João, você é mais perdido que piolho em cabeça de careca, rapaz. Tá muito perdido. Eu gosto do mais perdido que azeitona em boca de banguela. Também dá. Azeitona em boca de banguela é legal também. Mas vamos lá, voltando aqui para nossa vidinha que não presta aqui. Pera, o Wilson tava querendo falar um negócio, mas eu acabei interrompendo ela. É, verdade, né? Se eu tivesse aí, eu jogava um apagador na sua cabeça. Se estivesse na sala. Você tá com sorte. Gente, relaxa, cara. Você, viu? Você também chegou atrasado. Fica quietinho aí. Senão vai dar ruim pra você. Nossa, gente, credo. Quarta-feira. Vou botar você pra Já dá, ô Wagner, mas sem eu falar nada já dá ruim quarta-feira, todas as quartas-feiras. Então, imagina falando. Você tem que, pra você poder me zoar quarta-feira, você tem que torcer pra minha melhora, que eu estou meio gripada. Gripada não, a rinite está atacada. Entendi. Não é nem gripe. Desejo melhoras. Deus me livre. Covid, gente, credo. Se tivesse Covid, eu já tinha morrido já. E aí o Wilson que tá fazendo. A Wilson tá provavelmente sem fone. Porque quando eu falo, entra pelo microfone dela e volta, dá um retorno aí. Exatamente, tá. Aí daqui a pouco eu vou estar igual aquela Ruth Lemos lá do sanduíche, ishi. Repetindo. Sanduíche, ishi. Professor, como é que faz mesmo para adicionar valor na lista interativa? Não, isso é agora. Esse é o próximo passo. Porque, veja, se eu tenho uma turma com 1000 alunos e eu tenho que fazer uma lista de tamanho 1000 no código, não faz sentido algum. Né? Isso não faz sentido. Eu tenho que preencher a lista. Agora sim. Eu vou guardar essa parte do código aqui para baixo, porque a gente vai usar de novo. Mas eu vou comentar tudo aqui. Nós vamos usá-la mais tarde. Porque agora eu vou ensinar vocês a preencher uma lista. Tá? Primeira coisa que eu preciso é criar essa lista vazia. Então, quando eu faço aqui, idade vazia. Para eu preencher uma lista, eu tenho que saber o tamanho dessa lista.
Digamos, vamos trabalhar com uma lista de tamanho 5, para a gente não ficar digitando eternamente. Mas eu posso perguntar para o usuário, qual o tamanho da lista? Aí ele vai digitar um valor, X, que você vai colocar no range. Mas vamos fingir que é 5. Professor, Uhum. não teria como usar o while não, tipo assim, por sim ou não? Também tem sim. Com certeza. Deseja incluir outro nome? Sim. Deseja incluir outra idade? Sim. Tem como fazer sim. Tá? Nós estamos focando no for aqui só para a gente gastar mais o for. Semestre passado a gente gastou bastante o while. Mas o while é muito importante para quando você não souber. É isso aí. Faça... calcule a média de idade de uma turma. Mas digamos que, tipo aqui, nossa turma tem quase 40 alunos. Eu estou com 28. Se eu coloco 40, eu vou inventar 12 idades? Não vou. Então eu vou fazer desse modo que você está falando. Deseja informar outro aluno? Sim. Deseja informar? Sim. Deseja informar? Sim. Deseja informar? Não. Acabou. Parei de repetir. É a mesma coisa que no for, só que dessa vez quem controla isso é o usuário. Mas vamos pelo for primeiro. Professor? Oi? Aqui, ao invés de botar um 5 ali, não dá para botar um int input? Então aí foi o que eu falei. Eu posso fazer um x, recebe um int, input. Não, então, às vezes não precisa nem fazer o x, dá para escrever um int input dentro do range mesmo. Você quer fazer o int input aqui dentro para poder criar repetição. Sim. Entendi. Você quer fazer um negócio assim. Eu só acho que é muito, às vezes, viajante, né? Um código desse aqui, o cara vai ficar meio... Olha lá. Ah, não vai não? Não, ele não aceita. Aí ele ia com if. Agora, você pode fazer isso aqui, ó. Eu sei. Isso aqui você pode fazer. Porque ele vai com if. É porque com if ele vai. Não, com if vai. Mas aqui não, vou botar 5. Vai repetir 8 5 vezes. Beleza? Mas vamos fazer primeiro com tamanho definido. E aí, o comando para adicionar alguma coisa numa lista se chama append. Seria idade, ponto, append. Aí sim, você pode fazer isso. Tá? Eu vou até colocar aqui só para vocês verem que vai sair lá. Senão não aparece aqui do lado. E depois vou dar um print na lista. Só para a gente ver o conteúdo. E aí eu vou lá colocar. Tá, deve ter erro na linha de cima. Tá, tem erro, tá aqui. Faltou um parênteses. Outra coisa, sempre der um erro na linha de baixo, tá vendo? Tá dando erro na linha 7. Meu erro tá cruzando a linha 7. Minha linha 7 tá certinha, não tem nada errado aqui. Então olha para a linha de cima. Na linha de cima, eu abri 1, 2, 3 parênteses. E tinha fechado 2. Vai dar erro. Quantos parênteses eu abri, eu tenho que fechar. Nem mais, nem menos. Aí vamos lá. Deixa eu botar a execução aqui para ficar do lado de cá. 15, 16, 17, 18, 19. Preenchi uma lista com 5 valores. Tá? Como que coloca valor ao final de uma lista? Esse append sempre vai adicionar ao final da lista. Tá? Sempre ao final da lista. Então, ele não está preenchendo no início. Quando eu botei o 15 é o primeiro valor. Depois o 16 vai ser inserido depois do 15, o 17 depois do 16 e assim sucessivamente. É assim que eu preencho uma lista. Ok? E aí, com a minha lista preenchida manualmente, agora sim eu posso percorrer ela e para calcular a média, né? Fazer a soma dos elementos para calcular a média. Depois eu posso verificar se quantas são as idades acima da média. Então agora o meu programa já está funcionando do jeito que eu quero.
15, 16, 17, 18, 19. A média é 17, alunos com idade acima da média, 2. E aí agora eu posso colocar qualquer valor, 10, 12, 65, 72 e 13. Alunos com idade acima da média, 2. A média foi para 34,4. E assim eu posso agora fazer um programa que independe de eu colocar as idades diretamente no código. Porque não faz sentido nenhum eu ter que colocar as idades diretamente no código. Tenho 1000 alunos, vou ter que colocar a idade dos 1000 ali? Vai dar ruim. Eu não entendi. Não entendi, Rafael, sua pergunta. Eu acho que ele perguntou se tem como preencher com valor inteiro e com texto. Tem. Tem sim. Você pode colocar o valor, o tipo de valor que você quiser dentro de uma lista. A lista ela pode ter qualquer um dos 4 tipos primitivos, né? No caso, então, tinha que tirar o int, né? Porque senão vai dar erro. Isso. Não, aí eu tiro o int, Rafael. Só que eu não vou conseguir somar a idade. Só vou somar a idade se eu converter ela aqui para int. Se eu coloco essa... Tiro aqui. Se eu tirar aqui, já é str. Tirei o int, ele já é str automático. Só que na hora que eu for somar aqui, ele vai dar erro, porque ele não consegue fazer, né, o acúmulo disso aqui, um int com um string. Ele não consegue fazer essa jogada. Por isso que eu já coloco int. Porque eu já estou entregando para minha lista um valor do tipo inteiro. Na verdade, a única coisa diferente que nós fizemos foi isso aqui, ó. Agora, né, de tudo que nós tínhamos feito, a única linha a mais que a gente tem é essa dali, que é adicionar um valor a uma lista. Como nós já estamos vendo funções, tudo isso aqui, gente, deveria ser feito em função separada, tá? Tudo isso aqui deveria ser feito em função separada. Cada for desse aqui, ele tinha que estar numa função. Não poderia estar aqui separado. Agora nós somos pessoas que programam com funções. Lembrem disso. Tudo que for lista vai ter que ter função. Na verdade, todos os exercícios daqui para frente tem que ter função. Professor, uma pergunta. Pergunte. A gente vai aprender a fazer site com Python Não. nesse curso ou em... Não? Não. Vai caber outros cursos mesmo, né? É. Porque site vocês têm a programação para web, né? Ah, nem me fala programação da web, não. Agora, quem quiser se espelhar e aprender, né? Vai procurar se informar de Django. Django é uma boa ferramenta para programação de sites com Python. Aí você se especializa em Django. A gente não vai ver Django no nosso curso. Beleza. Obrigado. A gente vai ver alguma coisa para importar, professor? Sim, biblioteca, sim. Então, a gente vai aprender algumas bibliotecas? Não vamos aprender algumas bibliotecas. A única biblioteca que a gente vai usar de verdade é a Random. Só. É a Random? Vai que ele morreu de novo, seu áudio. Genésio morreu de novo.
Aí vai lá no notepad e escreve. Hoje vamos aprender. Lembrei agora, fala isso não. Ok. Oi, oi. Nossa, eu achando que é professor, mas não, era só o Eduardo. Era só o Ricardo mesmo. Calma, professor, tô offline. Ah, não, professor, eu... Vai lá, galera. Então, agora vamos aprender isso. Professor, tenta ver se tem mau contato no fio. Às vezes uma porrada no microfone ajuda. Não, A violência sempre É ajuda. mais o João tentando ensinar o professor.